Estamos aqui para celebrar o teu corpo e o teu sangue, que foi ali moído pelas nossas transgressões, que se entregou para nos trazer vida. Por isso nós queremos te agradecer, te louvar, porque o Senhor nos convida a participarmos até que o Senhor venha nos buscar. E nós aqui estamos fazendo, Senhor, com alegria, aguardando a sua volta. Muito obrigada. Este culto é para o Senhor. Recebe agora o nosso louvor e adoração. Fala conosco através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Comece a glorificar e exaltar aquele que se entregou naquela cruz para nos salvar. Obrigada, Pai. Bendito, santo é o teu grandioso nome. Te adoramos e te louvamos e te amamos. Aleluia. Glória a Deus. Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai Jesus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. Oh, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, aleluia. Vamos falar novamente, Jesus, em tua presença. Vamos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Oh, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Jesus, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
venceu a morte. Ele criou a vida. Ele nos deu a salvação. Louve a Ele. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi
Ele, seja Ele engrandecido na nossa vida. Bendito é o nosso Deus. Paz seja com todos, irmãos. Podemos assentar. Que privilégio é estarmos reunidos hoje aqui para participarmos do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Foi Ele quem se ofereceu no nosso lugar. Ele se deu por mim e por você. E hoje nós estamos aqui para celebrarmos. Alguns tentam chorar a morte de Jesus. Não é o nosso caso. Não há motivo para chorar a morte de Jesus. Ao contrário, é motivo de celebração. Ele foi por vontade própria naquela cruz. Ele se ofereceu por mim e por você com consciência. Ele sabia o que lhe esperava. Ele sabia qual era o propósito. Então hoje nós também sabemos quão valoroso é para nós estarmos aqui. É um preço precioso que Ele pagou por nós. Preço que o ouro não pode pagar, a prata não pode pagar, o diamante não pode pagar, os metais preciosos não têm este poder para pagar. Ao contrário, nada, seja lá o que for de mais valioso, tinha o poder para cumprir o pagamento que era exigido, porque era exigido um pagamento de sangue. Coisa gostosa, né? Seja bem-vinda. É isso aí, faz parte do culto. Irmãos, é assim que funciona. Eu já tive esse tamanho dentro da igreja. Olha, eu já perdi os cabelos de novo, né? Não tinha os cabelos naquela época, tenho os cabelos de novo. Então faz parte, que coisa boa, viu? Faz parte. E eu quero, irmãos, abrir a oportunidade de você dizimar e ofertar. Se você quer dizimar, se você quer ofertar, este é o momento em que vamos te dar a oportunidade de compartilhar algo que te importa com o Senhor, para a manutenção da obra de Deus, para a expansão do reino de Deus. Vamos consagrar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós consagramos a Ti aquilo que os Teus filhos trazem diante da Tua presença, com alegria, com entendimento, com satisfação. Recebe, pois é para a Tua glória, Senhor, que eles assim o fazem. E que continue chovendo as bênçãos dos céus, as janelas do céu sendo abertas e trazendo as maravilhas do Senhor, traduzidas em bênçãos, por cada um que ama o Teu reino e é grato pelaquilo que o Senhor tem dado. Que haja multiplicação de forma abundante, para que vejam a Tua glória, Senhor. Nós te damos graças e consagramos no nome de Jesus, amém. Se assente por um instante. Bom, eu quero ler a palavra de Deus com vocês. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Enquanto você está abrindo a Bíblia, nós temos toda uma estrutura interna de pessoas, de jovens e de adolescentes que trabalham conosco, de pessoas mais velhas, para manter tudo funcionando. Você não faz ideia como dá trabalho, principalmente essas partes digitais e de transmissão e etc, de culto. E Deus seja louvado por todos eles que se envolvem, tanto na transmissão quanto, enfim, toda a área de mídia da igreja e de som. Eu quero dizer para vocês que temos investido bastante nessa área, tempo e dinheiro, para que as coisas vão se modernizando e a gente possa estar, pelo menos, nós não somos a ponta da tecnologia, mas estamos no normal para o momento. E é só que essas coisas cada vez elas vão, como eu posso dizer, sendo renovadas, né? E a gente tem que correr atrás. Mas quero parabenizar toda a equipe, porque tem trabalhado bastante nesse sentido aí. Vamos ler? E assim diz a palavra de Deus. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia.
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é o pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Amém. É até aí não. Eu não estou enxergando o versículo, é mais, né? Tem mais um pouquinho. Vai adiante. Desculpa, irmãos, eu pensei que era 8, lá é 3. Ó, até o 18, não é isso? É. Vai lá. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho, meus amados irmãos, isso aqui significa você e eu. Somos nós. Ele fala aqui: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. E este mandamento recebi do meu Pai. Amém. Glória a Deus, irmãos. É tão especial esse texto. Eu sempre procuro, para pessoas que ainda não têm intimidade com a Bíblia Sagrada, orientar que elas não leiam a Bíblia a partir de Gênesis. Por que, pastor, se é a Bíblia? Porque você vai começar a ler outras dispensações, períodos de tempo em que Deus falou com os homens e provou os homens. Então, a pessoa muitas vezes vai se confundir com o período em que vivemos. Nós vivemos num novo período chamado graça, em que Deus estabeleceu. Por isso, aqui vamos ser, é a nova aliança no meu sangue de Jesus. Ou seja, Deus estabelece com os homens uma nova aliança. Então, por que eu não recomendo que a pessoa comece em Gênesis? Porque tem uma boa parte dali que é história. É bom, é legal. Mas também existem conceitos para aquela época que não são para a época de hoje. Então aí a pessoa vai querer absorvê-los, não dá certo. Deuteronômio, por exemplo, fala muita coisa que foi para uma outra época, para um outro tempo. Você está entendendo? Diga amém. Então, eu aconselho principalmente a pessoa a iniciar a leitura da Bíblia pelos Evangelhos. Porque nos Evangelhos você tem o relato da vida de Jesus e dos seus ensinamentos. E o Evangelho mais simples e fácil de compreensão a respeito de quem é Jesus é João, na minha opinião. Porque João fala sobre o amor de Deus. E qualquer pessoa que lê ali pode sentir a expressão do amor de Deus. Então, se você é alguém que não tem intimidade ainda com a Bíblia, comece a ter intimidade com a leitura da palavra de Deus no Evangelho de João, no livro que fala a respeito do amor de Deus. E eu não sei se você observou, mas Jesus está falando aqui por meio de parábolas e por meio de expressões figurativas, porque nem sempre, irmãos, eu já tenho dito isso para vocês, e talvez, olha, o que eu vou dizer aqui não significa que eu domino, tá? Mas se eu fosse falar a respeito da moeda Bitcoin, com quantas pessoas eu conseguiria falar com liberdade? Não tenha vergonha, se você não sabe, não levante a mão. Com quantas pessoas eu conseguiria falar e elas sabem do que estão falando? Levante a mão.
Vocês observaram? São poucos. Acho que a barriga apareceu, né? Não. Desculpa, a camisa maior. Ou seja, então, se eu fosse um especialista nesse assunto, quem foi o meu professor foi o Diego. Ele quer saber de Bitcoin, fala com o Diego ali que ele manja de Bitcoin. E ele que me ensinou bastante coisa lá atrás a respeito de Bitcoin. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Se eu fosse falar com a maioria das outras pessoas que não entendem de Bitcoin, eu teria que falar de uma forma figurativa, para que você possa começar a entender o que é o Bitcoin. Amém? Amém. E aí, depois que eu começar a falar sobre isso, daqui a pouco você fala, é isso aí? Ah, é fácil. Então, assim foi que Deus enviou Jesus, e Jesus tinha que falar coisas que eles não estavam muito bem alinhados. Eles estavam, inclusive, naquela época, com muita dúvida a respeito se haveria ressurreição após a morte. Era uma discussão que existia. A maioria não posso dizer, né, mas uma grande parcela entendia que depois que uma pessoa morresse, se encerrava o tempo dela e ela se extinguia. Era uma discussão forte. E você, quando lê os evangelhos, vê que alguns foram questionar Jesus a respeito dessas questões. Então Jesus teve que vir e falar com o povo. Inclusive Roma na época era o centro do mundo. Ali existiam pessoas de todas as nacionalidades em Roma. E aí os domínios de Roma se estendiam. Então, aonde os domínios de Roma se estendiam, existiam pessoas também de todas as nacionalidades, de formas de crenças diferentes. Você está acompanhando, amém? Então Jesus, quando falava a respeito de alguns assuntos, ele falava para pessoas que acreditavam e outras que não acreditavam e outras que queriam matar quem acreditasse. Era uma discussão sem fim. Você imagina Jesus então trazendo uma nova doutrina da parte do Pai? Então ele falava da maneira mais simples possível para que qualquer pessoa entendesse. Então quando ele diz ser a porta, ele diz que quem passa por ele encontra pastagem, encontra abrigo. E aí ele já muda e diz, eu sou o bom pastor. Aí a pessoa fala assim, ele é porta, ele é pastor. Mas cada frase dessa que ele diz, ela é acompanhada de um significado. Ou seja, quando ele fala a respeito de pastoreio, ele fala de alguém que cuida de um rebanho. E aí ele chega a dizer, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, ele começa a demonstrar que ele é um pastor não apenas comum, mas é um pastor amoroso, para cuidar do seu rebanho. E ele vai falando sobre isso e depois fala, e eu tenho outras ovelhas que não são essas daqui, ainda são que elas vão vir. E você podia dar uma glória a Deus que somos nós. E ele disse, haverá então um só rebanho e um só pastor. Por isso, qualquer pessoa que tenta nos dividir, ela está fora do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, do Deus Pai. Porque é um rebanho só e um pastor só. Não tem 2, 3, 10, 20 rebanhos. O céu não será dividido em guetos. A gangue tal, a gangue tal, a gangue tal, a gangue tal. Porque tem as gangues celestiais, né? Os caras fazem de tudo. Olha, irmãos, o que é isso? Isso é a ideia do ser humano, isso é coisa da terra, essas divisões. É só você olhar para o Brasil e ver que quanta divisão existe entre nós, os mesmos cidadãos, pagando o imposto para o mesmo governo, mas os caras querem se dividir, uns querem se achar melhor que o outro, outros se achar pior que o outro. É uma confusão social. Então Jesus diz, um só rebanho e um só pastor. E você observa que na fala de Jesus, enquanto ele estava falando de vir morrer, ele falou isso várias vezes, que ele haveria de morrer e entregar a sua vida, e que ele diz aqui, e que ele estava entregando, ninguém tirava a vida dele, ele dava e depois ele retomava. É uma autoridade que ninguém nesta terra tem. Ninguém pode dizer, eu vou morrer ali, depois de 3 dias eu ressuscito, volto, estou aqui com você, vou bater um papo e vou jantar aqui com vocês. Aí você fala assim, então Jesus fez isso.
É só você se lembrar que os discípulos, quando você lê a Bíblia, você vai ver que tinha 2 discípulos caminhando. A Bíblia fala que existiam mais de 12 discípulos, né? Existiam os 70, existiam os 12, então. Existiam muitos que caminhavam com Jesus. E diz que 2 discípulos estavam indo para Emaús, caminhando e lamentando que Jesus havia morrido e que tudo tinha acabado. Que a esperança tinha acabado, não havia mais esperança. Jesus havia morrido. Então eles estavam... Olha, eu acabei de falar que o Evangelho de João fala do amor de Deus. Para e pensa. Para e pensa. Você ouve muito falar de Pedro, de Tiago, de João, de Filipe. Mas esses 2 discípulos que estavam ali eram 2 discípulos comuns. E estavam indo em caminho de Emaús. Eu não me lembro se a Bíblia revela o nome deles. Não me lembro, eu acho que não fala o nome deles. Eu não me lembro se fala. Mas eram pessoas comuns. Eles estavam sem esperança. Nós acabamos de ler Jesus enchendo o coração das pessoas de esperança antes da sua morte. Então ele vai até eles do caminho. Enquanto eles estão lamentando, Jesus encosta e ele fala: o que vocês estão conversando aí? Jesus falou lá, aí começa as lamentações. Não é diferente dos nossos dias. Uma grande parcela dos crentes vive lamentando, não creem no que está escrito. Eles parecem Tomé, eles precisam ver para crer. Então se você precisa ver para crer, então você não crê, porque depois que se vê não é mais fé, já é fato. E nós somos chamados para crer. Crer, ele estava falando para as pessoas: eu vou dar a minha vida e retomar. E ele estava tentando dizer que ele faria um só rebanho, ele seria o bom pastor desse rebanho. Então esses discípulos, eles estavam indo pelo caminho lamentando a morte de Jesus e que tudo havia desmoronado. As palavras, a esperança, os milagres e tudo mais que Jesus havia dito para eles se encerrou ali na morte de Jesus. E Jesus então encosta do lado deles e vai caminhando e pergunta para eles: o que é que vocês estão conversando aí? Jesus tinha esse costume. Num outro momento, os discípulos vinham batendo boca de quem seria o maior no reino dos céus. E ele chega e fala assim: o que vocês estavam falando lá? E aí ele já responde para eles, né? Enquanto Jesus, antes da sua morte, e agora após a sua morte, aí eles começam a falar triste, lamentando. E Jesus fala: ó, honestos de coração. Aí começa a discorrer. Preste atenção, por favor, agora. Tudo que o A falou, o B falou, o C falou, não, tudo o que estava escrito na Escritura. Você prestou atenção? Tudo que havia sido escrito, o que foi escrito é mandamento, é regra, são valores para se cumprir. Então ele começa a discorrer. E diz que a caminhada era longa, até que ele fez que ia seguir em diante, os 2 iam ficar para se alimentar. Então fica aqui conosco, vem comer conosco. Aí diz que eles se sentam para comer e Jesus dá graças e desaparece. Aqueles 2 discípulos estavam cansados porque a viagem era longe da onde estavam os outros discípulos. E eles voltam correndo para onde os discípulos estavam reunidos, a maioria, e falam: nós estivemos com o Senhor. E um virou para o outro e falou assim: não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco? Aí você diz assim: então vocês veem, era um coração duro, porque as palavras eram do mesmo Senhor que eles estavam em outros momentos, mas o coração deles já tinha determinado que Jesus estava embaixo da terra, não poderia ser ele que estava no caminho. Quantos estão entendendo isso? Então eles nem fizeram um esforço para tentar falar: será que esse cara aí é um profeta? O que ele está falando aí? Porque em geral as pessoas nesses lugares que viajam, eles viajam, vocês já viram, eles fecham o rosto por causa da areia e do sol. Então eles se acobertam com muitos panos, os viajantes, principalmente que andava por terras áridas. É tão forte às vezes estar nessas questões aí dos desertos, que cidades inteiras são tomadas pela areia, pelo vento. Então você pode dizer: mas eles não viram fisicamente? Então, mas o coração deles estava tão preso na morte,
que eles não conseguiam ter ouvido Jesus falando: eu vou ressuscitar. Jesus falou isso várias vezes: em 3 dias eu volto. Eles não conseguiam. Quem sabe você tem entrado assim com o coração. Para com isso. Quem manda no seu coração é você. Para de dizer que é o diabo, que essa é a frase mais sem noção que se pode. Ah, é o diabo. Você sabe quem é o diabo? É o diabo. Daqui a pouco a pessoa fala: é o diabo, o diabo, é o diabo, é o diabo. Qualquer coisa ruim é o diabo, é o diabo, é o diabo. É o diabo, 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 é o diabo. Você não consegue assumir seus próprios BOs, que é o coração duro seu, que não quer tomar atitude, que não quer crer? É você que fica resistindo à voz de Deus. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, o pastor está pregando, o Espírito Santo está falando com a pessoa ali, só falta levantar ele do banco, e ele resiste firme para tomar a decisão. Seja verdadeiro. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Levante a mão. Vocês não estão sendo verdadeiros, porque com a maioria já aconteceu, inclusive comigo. A gente, muitas vezes, Deus está falando com a gente resiste firme à voz de Deus. Não é o diabo, somos nós que usamos de dureza de coração e falta de fé. Ai, mas e o diabo então, pastor? Então, o diabo ruge como um leão, ele provoca, ele tenta te estimular a fazer o que é errado, mas quem toma a decisão é você ou ele? Somos nós que tomamos a decisão pelo certo e errado, não é ele? Ele é um estimulador, sim, a função dele é esse, ele veio para tentar destruir o que ele puder, mas ele não pode tocar no ungido do Senhor. Isso é uma lei estabelecida no mundo espiritual, que ele não tem esta autoridade nem este poder. Irmãos, eu de verdade eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de comparativo, mas não é uma vez, não são 2, não são 3 que eu ouço testemunhos de pessoas que por algum motivo foram aonde estava sendo feito esses trabalhos de invocação de espíritos aí, e o que é maioral dos caras falou assim: ó, tem alguma coisa errada aqui porque tem alguém atrapalhando. Aí fala assim: é esse aí, ó. Quando ele aponta é um crente, ele precisa sair daqui. Ou seja, por que está atrapalhando? Porque quem habita nele é maior. Tem um limite, eles têm que respeitar esse limite. Você está entendendo aí? E quando eu estou falando isso, às vezes você ouve testemunho de um, mas quando não, você escuta dos próprios que faziam os eventos, que se convertem a Jesus e dizem: o demônio ainda fala para ela: não faz para aquele lá não, que volta em dobro para você. Ou seja, eles têm respeito. Os demônios respeitam a autoridade espiritual que está sobre nós. E essa autoridade estava e permanece em Jesus Cristo. Mas as pessoas, elas queriam crer no que elas acreditam vendo, não no que ele ensinava. E mais uma vez, então, ele fortalece as Escrituras. E diz: vocês precisam crer no que está escrito nas Escrituras. Depois que você lê o Novo Testamento e você for ler o Velho Testamento, aí você vai entender plenamente o Velho Testamento, porque você vai entender o projeto de Deus focado na vinda de Jesus Cristo Salvador. Sabe, irmãos, é tão especial quando nós temos consciência de que somos parceiros de Deus no cotidiano, na vida. E Ele aceita que tenhamos planos também e sonhos dentro desta parceria. Ele tem projetos para nós, é verdade, mas Ele também aceita os nossos sonhos e os nossos planos junto dos projetos dEle. Então é gostoso quando você crê no que está escrito e chega diante do Senhor e abre o seu coração e também põe diante dEle os seus sonhos e os seus projetos. Ele é poderoso para realizar, irmãos. E assim como Ele era poderoso para ressuscitar, e ninguém conseguia entender que Ele ressuscitaria, porque eles não ouviam. Quando Jesus falava por parábolas, ou falava de formas até simples para que eles entendessem, eles não queriam abrir o coração para entender. A grande maior parte
que eu vi de pessoas que se chegam a Jesus são as mulheres. Elas são o grupo mais forte que a igreja tem. Aí você fala assim, por quê? Porque o homem tem um coração com mais dificuldade de se lançar na presença de Deus. As mulheres têm muito mais facilidade de se lançar na presença, de confiar em Deus. E eu não estou fazendo uma estatística vazia, não. Eu tenho 57 anos. E eu, em qualquer lugar que eu vou, o número de mulheres é muito maior. E às vezes é muita mulher e pouco homem, pessoas que lutam pela família. Poucos homens vão e colocam diante de Deus projetos pela família. A maior parte das pessoas que fazem isso são mulheres. E aí, seja o filho, o sobrinho, ou quem quer, que a mulher continue insistindo. O homem fala, já larguei. O homem usa mais a consciência, né? A mulher não, ela continua ainda insistindo. E aí eu estou querendo comparar homem e mulher? Não, estou querendo comparar coração aberto e coração endurecido. O homem, por natureza, tem mais dificuldade, mas não significa que você está perdoado por isso não, viu? A Bíblia fala que Deus veio fazer um coração novo em nós. Então, seja você homem ou mulher, Ele quer que nós tenhamos o que está escrito lá em Romanos 12. E eu queria que você pudesse ler Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. E agora não entenda errado isso, porque aí é besteira da sua parte. Ele disse em sacrifício vivo. Sacrifício vivo não é matar, não, é um esforço, dedicação. Quantos estão entendendo? Digam amém. Porque sacrifício vivo não é matar, sacrifício de matar, no sentido de morrer a vida física. Porque alguém entende, se é sacrifício, eu vou me oferecer como sacrifício. Não. Aqui está falando de alguma coisa de esforço, de posicionamento no sentido de vida e morte, mas vivo, tá? Isso, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, está dizendo. Ou seja, a mente é renovada em Deus. Versículo 2. Por isso os homens não têm desculpa para dizer que o coração é duro não, viu? Pode até ser antes de Jesus, depois que Jesus entra, esse coração precisa ficar mole. Aí quem está do lado de um homem aí fala, seu coração precisa ser mole, na presença de Deus. Fala aí, ajuda aí. Então não sede conformados com esse mundo. Então quer dizer que a gente tem que ser revoltado, botar uma camiseta de um ídolo qualquer e sair quebrando tudo. Não entende errado o que está ali. Mas é para transformar o mundo ou eu? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a palavra de Deus precisa começar a entrar na nossa mente, no nosso coração, e moldar um novo ser para a glória de Deus. Jesus ensinou de diversas formas. Qualquer pessoa simples entende o que ele queria dizer. Não precisa de estudo, nem de faculdade, nem de... hoje em dia precisa MBA, blá, 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 blá. Não precisa nada disso. Qualquer pessoa simples consegue entender o amor de Deus e os seus valores. Então ele diz assim, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da sua compreensão. Você que era uma pessoa que vive querendo ver para crer, precisa agora crer. Ajuda aí, irmãos. Precisa crer. Isso chama-se renovação do entendimento. Então agora, quando você não vê com os olhos naturais, você fala, mas Deus há de operar. Deus vai cumprir o propósito. Ele é fiel, Ele tem... Irmãos, poder não falta. Vamos tratar de um assunto aqui. Poder para Deus não falta. Jesus deixou claro que Ele tem o poder de fazer coisas acima da compreensão humana. Ele deixou isso claro, que não há limite para o seu agir e operar. Então poder não falta. Se não falta poder, falta o quê? Esse é o ponto. Nós precisamos ser transformados na renovação da nossa mente,
Porque o homem anterior era que nem aquelas pessoas que viviam na época de Jesus, não entendiam nada, viviam confusos, que nem aqueles discípulos que estavam no meio do caminho, com Jesus no caminho, falando que ele tinha morrido. Para ele, inclusive, choramingando para ele. Olha que situação. Jesus já estava ressuscitado, caminhando com eles. Eles podiam ter falado, Jesus, é o Senhor aqui, e ter falado, como é que foi lá nesses 3 dias que você ficou? Conta para nós. Irmãos, está aí uma coisa que eu, às vezes, fico... Se isso aconteceu, eu não sei. Mas como se eu estivesse lá, eu ia perguntar tanta coisa para Jesus, mas eu ia tomar o tempo dele, viu? Eu ia querer saber tanta coisa do sobrenatural e do espiritual, porque para mim a minha alma se enche de alegria quando eu leio o que está escrito. E eu ia querer saber tantas coisas, mas a gente percebe que em um dado momento Jesus estava ali e perguntou, quem que vocês falam que o povo sou, que o povo diz que eu sou, né, tal. E uns falaram assim, não sei, o outro falou assim, aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala assim, eu vou edificar minha igreja sobre essa pedra. Então qual é a pedra? A pedra é quem crê que ele é o Cristo, o Filho de Deus. A igreja é edificada em cima de pessoas que creem. Entenda bem o texto, porque Pedro creu e ele falou, isso não lhe foi dito por homem, mas não foi revelado por sangue, foi Deus que te revelou. Quer dizer, o coração dele foi aberto naquela hora. Então Deus edifica a sua igreja em cima de pessoas que abrem o coração. Pastor, é mais fácil eu ir lá, o fulano fala as bobeiras dele lá e faz os negócios e eu vou embora. Olha aqui, isso não é igreja de Cristo, não. Igreja de Cristo é onde estiver eu ou você, ali está um representante de Cristo. Ali está um representante. Um representante que é perfeito? Não, mas está apaixonado por ser. Todos os dias ele é transformado pela renovação do seu entendimento. Eu não acabei o versículo, volta para mim, por favor. Todo dia ele é transformado pela renovação do seu entendimento. Ele não é conformado com essas coisas que esse pessoal todo faz, esse desmando. Então ele não sai querendo quebrar e bater nos outros, não. Ele começa a transformar ele mesmo, pela renovação do entendimento e do coração. Para que, olha lá o que ele diz, quando a gente se deixa ser transformado pela renovação do entendimento, amém? Amém? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, é o que eu quero que você experimente na sua vida. Vamos falar sério. Você já conhece muito bem esse mundão aí, você sabe do que ele é feito, quais são os conceitos, os valores que as pessoas têm no trabalho, no estudo. Às vezes a gente fala assim, a escola deveria ser o lugar onde as pessoas aprendessem matemática, no nosso país português, uma outra língua, espanhol, inglês, ou qualquer outro chinês, mandarim lá, seja lá o que for. Seria um lugar que a pessoa fosse lá para aprender conhecimentos sociais gerais, para um bom, melhor funcionamento da sociedade, mas a escola faz tempo que não tem mais esse princípio. A escola tem sido base de questões sociais, políticas, das quais as pessoas vão lá para se enfrentar, ou espirituais. Chega um crente, o professor não gosta do crente, ele fica enfrentando o crente. Chega um outro que é do partido A, o professor é do partido B, fica enfrentando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? A escola já de longe deixou os seus valores iniciais, que era para a pessoa ir lá e aprender. Inclusive, não é só isso não. Existem muitas coisas que deveriam ser aprendidas na escola. Você fala, quais, pastor? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Medicamento. A pessoa deveria aprender na escola quais são os medicamentos que baixam a febre, e que você não deveria misturar o medicamento A com o B, que faz mal. A gente passa só a descobrir isso quando tem filho. Eu, por exemplo, num dado momento que a criança estava lá com uma febre muito alta, o pediatra falou assim, olha, você não aumenta a dose da Novalgina não.
você intercala a Novalgina com uma outra medicação, que é para não dar sobrecarga nem da Novalgina nem da outra. Aí a gente aprende isso quando é pai, mas devia ter aprendido isso na escola, para que todo o ser humano soubesse, para não ter uma overdose de medicação. Outra coisa que a pessoa deveria ter aprendido na escola, e você vai achar que não, mas deveria, em química, são os produtos que você tem na sua casa. Você que tem cândida em casa, você que tem desinfetante em casa, você que tem amoníaco em casa, você tem ali verdadeiros explosivos na sua casa, se misturados. Quantos sabiam disso? Levante a mão. E a criança tinha que aprender isso na escola, a não chegar perto desse tipo de coisa, ou a não misturar esse tipo de coisa, porque ainda em 2026 diz que o índice de pessoas que morrem por envenenamento, por mistura desses produtos, é altíssimo. São mortes que poderiam ter sido evitadas no ensinamento, porque uma pessoa que é ensinada, ela não misturaria esse tipo de produto, entendendo os gases que saem dali. O ensinamento é importante para as futuras gerações aprenderem assuntos sociais, assuntos de química, de saúde e etc. Agora, existe um ensinamento mais elevado, ao qual deveria ser introduzido em todas as residências, que era o ensino da espiritualidade. Os pais, segundo Deus disse para o povo no passado, que os pais ensinem os filhos no caminho, ou deitado, ou levantado, em qualquer circunstância, a respeito das coisas dos céus, porque a vida nessa terra se encerra. E eu não entendo a profundidade que tantos procuram tanto daquilo que é nesta terra e não se preocupam com aquilo que é eterno. Porque é interessante que eu e você procuremos das coisas dessa terra na medida da necessidade, ou dos sonhos, ou dos projetos, mas não como se fôssemos viver aqui para a eternidade. É interessante que eu e você façamos isso, tenhamos sonhos, tenhamos projetos, trabalhamos, estudamos, etc. Isso faz parte do dia a dia desta terra, mas o nosso coração tem que estar nas palavras do Senhor Jesus, que de todas as maneiras tentou falar comigo e com você de forma fácil, que há uma vida além deste tempo. Nas suas parábolas e nos seus ensinamentos, quando ele diz, eu sou um pastor que está formando um rebanho, e ele tentou dizer que o rebanho dele era para ficar nessa terra, ou ele tentou dizer que o rebanho dele ele ia levar para a... Ele chega a dizer que naquele dia, eu vou separar os bodes das ovelhas. Olha, de novo ele falando de ovelhas, ou seja, porque as ovelhas para ele é a que pertence ao seu rebanho. Quantos já leram isso que eu estou falando? Está lá nos evangelhos, você vai encontrar Jesus dizendo, eu vou separar os bodes das ovelhas. Ou seja, então nós devemos ser uma ovelhinha do rebanho dele, nós devemos passar pela porta que é ele tem que ser o centro da nossa vida, nos nossos estudos, no nosso trabalho, nos nossos sonhos, da casa de campo, na casa de praia, ou em qualquer outro projeto da terra, ele tem que ser maior, porque foi para isso que ele veio, para nos mostrar que há algo mais substancial. Embora muitas vezes, assim como nós não entendemos a respeito de coisas que não estão na nossa capacidade, como falei para vocês, eu precisei pedir para o Diego muita explicação para chegar a entender o Bitcoin lá atrás, e ele me explicou, ele teve até paciência comigo. Então, se as coisas espirituais também têm sido difícil para você, você não tem desculpa. Ah, pastor, por quê? Porque hoje você tem a Bíblia Sagrada à disposição 24 horas. Você pode ler os evangelhos e ver o que lá está escrito. Você pode ouvir as palavras de Jesus na sua própria voz quando você lê o texto. Não há desculpa para nós. Qualquer pessoa vai entender Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim não passará pela segunda morte. Qual é a dificuldade disso que eu falei para vocês de entender? Não há dificuldade. Talvez a dificuldade é a pessoa entender qual é a segunda morte. E aí ele fala, ele explica, a segunda morte vai ser o inferno. Aqueles que
não creram em Cristo, não aceitaram o sacrifício que Ele fez na cruz, vão para o destino ao qual já está destinado, o inferno. Essa é a segunda morte, a segunda separação de Deus. Então Ele veio e avisou de forma clara. Qualquer pessoa que esperava que Jesus ia reinar nessa terra se enganava, porque Ele falava de boca aberta para todos: o meu reino não é deste mundo. Em qualquer um que ficou do lado dele, como esses discípulos aí esperando que Ele ia reinar nesta terra, se magoou, se ofendeu, se decepcionou. E você acha que eram poucos os que caminhavam com Jesus com esse objetivo? Eles olhavam e falavam assim: Ele é um cara poderoso, Ele ressuscita a morte, Ele cura o que Ele quiser, Ele anda sobre as águas, Ele para isso, Ele toma o poder a hora que Ele quiser. De fato, esta avaliação é correta, sim ou não? Sim. O cara tem poder sobre qualquer um daqueles que estão lá. Todo mundo que vinha para matar Jesus, a Bíblia fala que Ele passava no meio deles. Você está entendendo? Eles não fugiam para o outro lado, Ele passava no meio deles. E disse que ninguém podia tocá-lo, porque ainda não tinha chegado a hora. E eles pegavam em pedras para ver, não podia tocar, ninguém conseguia tocar. Eu quero lembrar vocês desse episódio, é muito forte. Quando os acusadores lá, os que vieram junto com os soldados prender Jesus no Getsemane, quando Jesus viu eles vindo, eles falaram assim: quem é? Ele falou: eu. A Bíblia fala que quando ele disse eu, eles caíram em terra. Por 2 vezes, quando ele declarava que era ele, lhe faltou poder. E aí Pedro resolve fazer aquela barbaridade, pegar uma espada e falar: agora eu defendo ele. Então está cheio de gente que muitas vezes pensa que vai defender Jesus, vai brigar na porta da escola, nos aniversários de casa: eu vou defender Jesus, porque aí faz aquele azorrague, aquela bagunça nas festas das casas. Jesus falou: Pedro, para com isso. Se eu quisesse mesmo isso que você está fazendo, eu fazia. Eu tenho poder. Ele acabou de mostrar que ele tinha, os guardas não podiam chegar a ele. Mas aí a Bíblia diz que ele se entregou como ovelha muda no matadouro. Era a hora, ele falou que eu dou a minha vida e depois a tenho novamente. Então, amados irmãos, eu e você fazemos parte de um rebanho muito especial, que é necessário a gente deixar se transformar. Por favor, ouça isso: deixe-se transformar na sua mente, no seu coração, para o novo de Deus. Comece a absorver o novo de Deus e parar de ouvir essas vozes que você ouve o dia todo aí. Como vocês ouviram o testemunho aqui, eu agradeço a alguns irmãos que permaneceram me ajudando, me fortalecendo enquanto era difícil. Sim! Você precisa ouvir a voz de Deus, porque ela vai te fortalecer, ela vai te sustentar, ela vai dizer assim: creia, fica firme, eu estou com você. E essa voz vai te conduzir à vitória, ao triunfo, nesta terra e na eternidade. Vai chegar o dia, meus irmãos, e eu quero terminar aqui agora, em que nós vamos cear lá na glória. Esse é o testamento da nova aliança, por isso vai haver uma ceia lá. Nós vamos entrar e vamos dizer assim: foi por causa dele. Nós vamos pegar os elementos da ceia e vamos levantar e vamos dizer: foi por causa dele, e ele vai estar presente. Foi por causa dele. O sacrifício que ele fez valeu por mim, valeu por você, valeu por nós. Por isso eu quero você lá. E para entrar você precisa se manter firme, não ouvindo as vozes, porque o diabo, a pessoa que fica falando muito que é o diabo, ele está ouvindo muito quem? Deus? Então toda vez que você começar a ficar olhando para o chão e para baixo, é que você está ouvindo vozes que não são as vozes de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, ela sempre te põe para cima, ela sempre te capacita ao sobrenatural. Você pode fazer uma avaliação pessoal. Quando você começar a ficar de cabeça baixa: pastor, e você, já teve seus momentos difíceis? Não foram poucos momentos difíceis. Não foram poucos momentos difíceis. Mas eu nunca me afastei da presença de Deus. Então sempre a voz do Espírito Santo tocava a meu ouvido e o meu coração, falava: fica firme, eu estou com você. Então nos momentos mais tenebrosos, Ele se mostrou presente.
E nos momentos fáceis também, não são poucos momentos fáceis que ele fala, tá vendo, filho, eu estou com você. E aí a gente celebra junto. É tão gostoso ouvir a voz de Deus e ter comunhão com Ele. Sabe, eu orei a Deus essa semana, para que hoje neste culto, vocês todos pudessem ter uma experiência com Deus. Mas eu não posso forçar isso, ela tem que ser particular, tem que ser querida de você. Então eu vou abrir aqui uns 3, 4 minutos para você orar. Você pode ficar em pé, você pode ajoelhar, você pode vir aqui à frente, da maneira que você se sentir melhor. Mas tem um detalhe, se você ficar calado olhando para o céu, é tudo que você vai ter. Agora, se você abrir o teu coração, eu tenho certeza que você vai ter uma experiência viva na presença de Deus hoje. Ele está aqui, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Vamos falar com Deus. Vou lembrar você, se você quiser sair do seu lugar e vir ajoelhar aqui à frente, se você quiser ficar em pé ou sentado, eu só espero que você não durma aí, porque aí você só vai ter a experiência do sono mesmo. Mas se você abrir a sua boca e começar a abrir também o seu coração juntamente com sua boca, se você começar a falar com Ele, Ele vai se manifestar a você neste lugar. Porque enquanto nós oramos, nós estamos expressando a Ele aquilo que vai lá dentro de nós, os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, as nossas forças, os nossos projetos, o nosso desejo, o nosso querer. Muitas vezes você vai dizer, Senhor, o Senhor sabe quanta dificuldade eu tenho nesta área, mas mais uma vez eu quero dizer, Senhor, eu entrego ela a Ti. Eu apresento, olha Pai, está aqui diante do Senhor, molda a minha vida, como hoje nós lemos, que nós fazemos parte do Seu rebanho, e o Senhor quer que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Eu quero ser transformado pela Sua palavra, molda a minha vida. Então quando você começa de verdade a falar com Deus, o Espírito Santo começa a colher as suas orações, e levar a presença do Pai, de uma forma sobrenatural, e então essas coisas vão se materializando, através da fé e do abrir o coração na presença de Deus, você vai tocando o sobrenatural, e você então que não tem que pedir nada, ou pedir perdão de nada, você pode então começar a agradecer e dizer, Pai, tem sido tão bom estar na Tua presença, tem sido tão gostoso caminhar contigo por esse tempo, e eu quero Te agradecer. Em primeiro lugar, eu quero Te agradecer por me fazer viver, quero Te agradecer porque o Senhor me deu a vida, e depois novamente que me concedeu a vida mais preciosa, que é a eterna. Pai, obrigado porque o Seu plano foi especial. Então você pode continuar, Pai, obrigado porque o Senhor ofereceu aquilo que o Senhor tinha de melhor, sacrificou aquele que era Seu, o Senhor deu no meu lugar, e Ele então me ligou novamente a Ti, e eu sou grato por isso. Então você pode continuar falando com Deus, quer seja para agradecer, quer seja para pedir, quer seja para pedir socorro, mas abre o teu coração. Não espere com que eu faça alguma coisa por você nessa hora, porque eu já estou fazendo. Eu estou te estimulando a abrir o coração, a abrir a voz, a soltar o seu peito na presença de Deus e falar, Deus, eu quero tocar das Tuas vestes, eu quero que a virtude do Senhor me invada, eu quero que Suas palavras permaneçam vivas na minha mente, no meu coração. Deus, eu preciso que a Sua força me conduza no meu caminhar, na minha vida particular, quando só estou eu e o Senhor no carro, quando só estou eu e o Senhor em casa ou lá no trabalho, quando eu estou com minha família ou com os meus amigos. Deus, eu quero que o Senhor me conduza de uma forma muito especial. Eu quero ser, Senhor, um novo ser na Tua presença, transformado pela renovação da mente, para poder experimentar as coisas excelentes as quais o Senhor tem preparado para mim, para os meus irmãos, para os meus filhos, para aqueles que convivem comigo, Senhor. Eu quero ser transformado pela Sua presença, pela Sua manifestação na comunhão do dia a dia. Depois que você já pediu, você já fez, começa a agradecer. Acha aí no seu coração motivos para agradecer, e começa a dizer, Senhor, e aí você agradece. E depois que você agradeceu e acabar as palavras, começa a exaltá-lo com aleluia.
dizendo aleluia, glória a Deus. São palavras em todo o planeta que expressam a glória do Criador. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor, Rei dos reis. E aí você pode expressar a grandeza e a glória que você entende que Ele tem. Oh, aleluia, Senhor. Que precioso é para nós esse tempo em que alguns estão se arrependendo dos seus caminhos maus e pedindo a força do seu poder para o renovo. Alguns estão fortalecendo o renovo da sua mente, ao qual o Senhor já tem feito. Outros estão falando: Senhor, abre a minha mente, porque eu compreendo, mas está difícil entender. E são muitas orações as quais o Senhor tem colhido, Pai. E como eu lhe pedi, eu sei que o Senhor já está agindo. Obrigado, Senhor. Oh, muito obrigado pela tua fidelidade, pelo seu poder, pela sua manifestação. Pois foi o Senhor quem disse: eu te escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E para isso nos chamaste, Senhor, para sermos a sua expressão na terra. E enquanto o Senhor vai transformando, o Senhor vai cuidando, vai protegendo. São tantos os livramentos que o Senhor nos tem dado. São tantas as vitórias com as quais o Senhor tem prosperado o nosso caminho. É um Deus de maravilha. É um Deus que dá a estéril ser mãe de filhos. É um Deus que traz de volta aquele que já foi. É um Deus que faz novo o caminho daquele que já não tinha esperança. É um Deus maravilhoso, amoroso, justo e verdadeiro. É a força que tudo move. No Senhor nos movemos, pelo Senhor nós somos conduzidos em vitória. Enquanto você vai acabando de falar com Deus, eu quero que você vai cantando comigo esse hino, chama assim: Vejo o Senhor. Diz assim: vejo o Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a exaltar a grandeza dele. Muitas vezes nessa terra se exalta um cantor, uma cantora, e o talento que eles têm vem de Deus. Se exaltam líderes que também o talento que eles têm vem de Deus. Nós precisamos aprender a exaltar aquele que dá a vida a tudo e a todos, aquele que dá dons aos homens e capacita, aquele que livra, que guarda, que fortalece, que protege. Por isso que eu cantei esse hino com vocês. Nós precisamos engrandecer a Ele. O seu reino está acima desses reinos da terra. Acha um reino poderoso nessa terra, o dele está acima.
O dele está acima dos astros, das estrelas, do sol e da lua. É Ele quem reina sobre isso tudo. O reino dele não tem fim. Por isso Ele convidou eu e você a participarmos desse reino, a fazermos parte dessa eternidade. Ele nos amou. Ele nos amou. Por isso diz o texto, de tal maneira que deu o que tinha de mais precioso, que era o seu Filho único, para morrer no nosso lugar. Se você está conosco e nunca convidou Jesus para entrar no seu coração e quer fazer isso, fala assim: eu quero Jesus como meu Salvador. Dê um sinal com a sua mão, eu vou orar com você. Se você quer tomar essa decisão hoje, é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Convidar Jesus para entrar no seu coração e lhe fazer morada. Há alguém? Quero pedir aos diáconos que entrem, pedir ao pastor Nelson que venha à frente para nos conduzir nesse momento de cear. Santo, santo é teu nome, Senhor. Esse momento é um momento de privilégio, onde vamos participar da ceia do Senhor. Deus já me deu esse privilégio de participar hoje pela manhã, e nós pudemos meditar. Eu apenas quero ler 3 versículos desse que nós meditamos hoje pela manhã. Na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, ela tem 5 capítulos. E o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Tessalonicenses, ele diz para o pastor de lá: eu quero que você leia essa carta toda para a igreja escutar. É interessante isso. E a igreja não tem lido aquilo que precisava ler. E Paulo fala, eu só vou ler 3 versículos do último capítulo, capítulo 5. Mas vós, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Jesus já veio, já pagou o preço por nós. Agora a nossa próxima esperança é a vinda de Jesus. E o cenário que a terra está vivendo está mostrando tudo o que Jesus Cristo disse. Por isso eu recomendo a você a ler a palavra de Deus. Ultimamente eu não estou mais lendo, eu estou escrevendo. É muito gostoso pegar a Bíblia e começar a copiar, escrever. A gente lê e escreve, grava muito mais. É um conselho que eu estou dando para vocês. Leiam. Porque na medida que você lê, o Espírito Santo fala ao teu coração. E você percebe o tempo que nós estamos vivendo. E vive na esperança da vinda de Jesus. Amém? Quantos estão esperando Jesus voltar? Glória a Deus. Então nós somos aqui para tomar a ceia. Ele disse que na noite que ele foi traído, ele disse: este pão é o meu corpo que é dado por vós, comam dele. Depois ele pegou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, bebam, porque na medida que vocês estão bebendo, vocês estarão lembrando da minha morte, que eu paguei o preço por vocês. Os oficiais vão distribuir agora os elementos da ceia. Eu espero que cada um de vocês participe com consciência do que você está fazendo. Não faça isso por uma religiosidade, mas faça isso com consciência no seu coração, sabendo que Jesus Cristo mandou que fizéssemos isso. Glória a Deus. Santo Deus, louvado seja o teu nome.
abra o cálice, pegue a partícula do pão. Segure em suas mãos. Lembra que Jesus Cristo disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso, lembrando que eu morri por vocês. E disse também: beba desse cálice, porque esse sangue, esse cálice representa o meu sangue, que foi vertido na cruz. Naquele dia ele disse que será vertido, e foi vertido depois. Agora só nos resta uma coisa, irmãos: esperarmos a sua vinda, até que ele venha. A nossa esperança agora é até que ele venha. Ele não está longe, irmãos. Busque o Senhor enquanto é tempo. Não fique correndo atrás de pregadores que falam pelo celular, pela televisão. Isso não edifica. As pregações que nós fazemos para passar na TV é exatamente para as pessoas impossibilitadas de vir à igreja. Quero dizer uma coisa para você, só um exemplo. Se você assistir na televisão uma pessoa fazendo um jantar, uma churrascada gostosa, você assiste, você fica alimentado só de assistir? Você se alimenta? Você precisa frequentar a igreja, porque aqui é o lugar do alimento. Amém? Vamos consagrar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos de participar desse momento tão gostoso, lembrando que o Senhor pagou o preço no nosso lugar. Obrigado, Senhor. Senhor, permita que eu tocar nos lábios de cada um desses elementos seja saúde para o corpo físico, vida para a alma, ânimo para a vida, para a esperança da vinda de Jesus Cristo até que Ele venha. Agora, Senhor, consagra esses alimentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos para a glória do Pai. Amém. Participe e glorifique o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoeste uns aos outros, e principalmente quando nós vemos que já está às portas Jesus Cristo. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado, Pai, pois Tu és o nosso Deus. Lá, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Tu és o único mediador que existe entre o Pai e nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o Senhor Jesus para nos salvar. Muito obrigado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Esse mesmo capítulo que eu citei para vocês, de Colossenses, ou melhor, de Tessalonicenses, no capítulo 5, ele fala que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor.
Nós não temos motivo para estarmos tristes. Alegrai-vos sempre, diz o Senhor. Alegrai-vos. Alegre-se na esperança. E esse momento é um momento de alegria. Há uma canção no nosso coração. Vamos cantar juntos? Hoje há canção em minha alma, hoje há canção. Todo fardo do pecado Cristo me livrou. Em minha alma hoje há canção. Mas hoje há canção. Em minha alma hoje há canção. Todo fardo do pecado Cristo me livrou. Em minha alma hoje há canção. Subindo vou, sim, vou subindo vou. Encontrar Jesus no céu, subindo vou. A trombeta ouvirei, este mundo deixarei. Transformado em glória eu vou subindo vou. Mas hoje há canção. Em minha alma hoje há canção. Todo fardo do pecado Cristo me livrou. Em minha alma hoje há canção. Aleluia, vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Mais uma vez, somos privilegiados. Fazemos parte de um só rebanho e de um só pastor, que é Jesus o Senhor. Tenha uma boa semana na presença de Deus. Que você possa viver a força e o poder da autoridade do nome de Jesus, o sobrenatural, para as coisas simples e para as coisas mais elevadas, seja elas quais forem, que você possa vencer, se alegrar, e aí, na força e do poder do nosso Deus. Amém? Coloque a mão no coração. Querido Pai, obrigado pelo privilégio de podermos declarar aquilo que nos trouxe vida. Obrigado, Senhor, porque já está preparado o dia da ceia. Está na tua agenda, agenda celestial. Nós vamos estar aí, Pai, e nós estamos aguardando. Nosso coração está vibrando na esperança. E enquanto aqui, usa-nos, Senhor, como representantes teus, aonde estivermos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre cada um, hoje e para sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão, dá um abraço no seu irmão e diga: eu te amo em Cristo Jesus. Que bom poder cultuar com você. É um privilégio, meus irmãos. Nosso Deus é leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo jeito